estamos aqui de volta no nosso canal Entre Nós. Trouxemos de volta o Marcelo Gonçalves, nosso astrólogo oficial aqui do nosso canal, para falar sobre o mapa astral do Brasil, que nós começamos a falar lá na outra live. O Marcelo, ele para quem ainda não assistiu, eu acho que vale a pena ir lá para conhecer um pouquinho mais da história, da jornada do Marcelo até aqui, e sobre o que ele começou a fazer já o mapa astral do Brasil. Né? Marcelo, bem-vindo de volta. Olá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos lá, né? Tudo bem, então, Adri? O Marcelo, vamos lá, vamos tentar lembrar um pouquinho da onde a gente parou ali atrás. O Marcelo, a gente estava falando sobre que o Brasil vai ter muitos desafios daqui para frente, a gente não vai entrar numa época de bonança tão cedo, ele vai confirmar aí as datas, vai repetir isso para mim, e também que, o Brasil não é o país do futuro se os brasileiros não agirem, né, em prol do próprio futuro. Né? Nada acontece como um conto de fadas, como mágica, que não seja através do posicionamento do próprio povo brasileiro, né? E da mudança de mentalidade do próprio povo brasileiro. Marcelo, então conta aqui. Ele falou que também na outra, eu vou adiantar, que o ponto de partida da República do Brasil, quando o Brasil se tornou república, a data da independência, né, de Portugal, que foi o marco da República que nos tornamos e nos desenvolvemos até hoje. Qual é a data mesmo, Marcelo? Repete esses detalhes técnicos aí que você vai ler. Tá. Que assim, vamos entender, primeiro vamos entender quando a gente fala do mapa de um país, né? Que, obviamente, um país não tem uma certidão de nascimento. Né? Então, assim, não dá para a gente dizer que o Brasil nasceu em 1500, né? No descobrimento, não dá para a gente dizer que exatamente tem uma data exata. O que a gente faz quando a gente analisa o mapa de um país ou do fundamento de uma instituição? A gente avaliza, né, uma data, a gente avaliza mais ou menos um horário. Então, por exemplo, quando a gente fala de 7 de setembro, né, no Grito do Ipiranga, né, pelo Dom Pedro, inclusive, assim, até para a gente entender, existem vários mapas, talvez cada astrólogo pega um horário diferente entre 16 e 17 horas. Tanto que alguns astrólogos, por conta dessa mudança de horário, assumem o ascendente como aquário, né? E outros assumem o ascendente como peixes. Tá? Então, assim, até isso tem uma divergência não, né? Depende da linha de entendimento da observação que cada astrólogo tá levantando. A gente pega o mapa já do Brasil, né? Nesse período, né, do Grito do Ipiranga, a gente tem uma referência, mas, por exemplo, a gente poderia pegar outras datas históricas, né? Uma outra data que não analisei aqui para o nosso encontro, mas uma outra data que é muito comum, que muitos astrólogos assumem, por exemplo, é a data da fundação da Constituição, né? Ou 1988? Seja, não. Sim, né? Então, o que acontece? Alguns astrólogos assumem essa data e elegem um determinado horário do fundamento, né, para analisar o mapa do Brasil. Aqui, para nós, de fato, eu elegi o 7 de setembro, né, de 1822, às 16 horas e 38 minutos, que ainda vai dar o ascendente em aquário, né? Porque, assim, existe esse entendimento, né, de que a gente transita entre aquário e peixes, o ascendente do Brasil. Realmente eu vejo mais
um ascendente em aquário como o ascendente em peixes, embora a gente tenha influência das duas linhas, a gente tem influência das duas naturezas, mesmo assim eu entendo que pelas questões políticas do Brasil, a gente ainda tem mais uma preponderância, sim, desse ascendente em aquário, né? As nossas questões políticas estão mais ligadas a esse campo do que necessariamente Você decidiu, você escolheu o horário de acordo com as características do que a gente tem vivido e do que estamos vivendo, né? Sim, sim, que são, digamos, as mais proeminentes, né? As são mais presentes. E uma outra característica, né? Até retomando aquilo que a gente estava falando no outro dia, e que é uma crise que a gente já está começando a ter, na verdade, a gente já está tendo isso. Olha, a gente já está tendo isso, se eu não me engano, desde 2016, então já está mais ou menos uns 10 anos nisso, mas vai ser um grande ponto agora, ainda pelos próximos, pelo menos, olha. Quanto tempo? Bastante tempo. A gente vai ter ainda uma mudança muito grande nos próximos 2 anos e meio ainda, né? Por conta do Saturno. E uma outra mudança que vem junto com isso também, que é o movimento de Netuno, né? Ambos em Áries, né? Mas Saturno passa em 2 anos e um pouquinho, e Netuno ainda vai ficar dentro do Ares do Brasil ainda há cerca de 13 anos, né? E aí o que acontece nesse mapa? O que acontece nessa posição? Que é muito importante a gente dizer. Uma mudança, uma reconfiguração dos valores. E aí a gente precisa entender uma coisa, eu sei que às vezes as pessoas não gostam quando a gente coloca assim, mas a gente precisa pensar na identidade do brasileiro. Por isso que a gente tem que sair dessa ideia de que o Brasil é o país do futuro. Porque quando os europeus chegaram aqui, o Brasil já era o país do futuro para eles. Aí vem uma pergunta: o quanto a gente pode dizer que a Europa deu certo? Porque, assim, a Europa deu certo, podemos dizer que até certo ponto, sim. Mas quantas guerras, quanta gente morreu, quanto conflito, né? Assim, eles hoje, depois de mais de 2.000 anos, né, de história, eles passaram por quantos conflitos, né, pensando na Europa como um todo, para chegar onde eles estão hoje. Aí não, fica... eles estão numa situação novamente de conflito, não de dominação, mas de serem dominados. Então, na verdade, se a gente levar o pé da letra, eles nunca saíram da zona de conflito. Não saíram, porque pararam de dominar, estão sendo dominados, estão sendo invadidos pelos imigrantes. Aí, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu costumo perguntar, né, eu costumo trazer para as pessoas. A gente também, lógico, a gente tem que admitir isso, porque, lógico, faz parte da história, né? Não vamos ignorar os fatos, né? Né? Aí vamos lá. Quem tiver nos Exatamente. Né? Aí vamos lá. Além da Europa, quem mais tem influência direta no Brasil? Continente africano. Você tem uma quantidade, se eu não me engano, pelo IBGE, não lembro a estatística exata, mas é mais de 70% das pessoas no Brasil tem em seu DNA um cruzamento com o povo africano. A gente tem. Tá? Então, não tem como negar isso. Aí, assim, de novo, a mesma pergunta que eu fiz dos europeus, a gente pode fazer dos africanos. A gente pode dizer que a África, enquanto continente, enquanto civilização, deu certo? Olha, hoje, há muito tempo faz que a gente vê a África não dando certo. Mas eu também vi, eu estudo muito história, Marcelo, e uma coisa que as pessoas não sabem é que, a maioria não sabe, é que um dos povos um dos reinos mais ricos e poderosos do mundo, na época da antiguidade, foi
eu não lembro o nome na época, mas onde hoje é a Etiópia. Né? Eles eram evoluidíssimos, eles tinham construções incríveis, e ninguém fala sobre isso. Eles são o berço da civilização em muitos aspectos também, junto com os outros povos muito antigos, né? Sim, Como sim, mas... a gente só ouviu falar do Egito, que também é continente africano, mas não foi só o Egito. Inclusive, muitos manuscritos apócrifos que sobreviveram ao cristianismo, à Igreja Católica, né, que eles selecionaram seriam os evangelhos que seriam utilizados na nossa religião, estão guardados as 7 chaves em mosteiros inatingíveis, né, longe que as pessoas nem sabem que eles existem em mosteiros na Etiópia, sabe? Inclusive de Maria Madalena, de outros seguidores de Cristo, né? Também que não foram utilizados, eles têm lá guardados, sabe? Mas aí a gente tem que entrar no seguinte questionamento, Adriane. Aonde eu quero levar é o seguinte: se a gente pegar a influência da identidade do Brasil, tá? Vamos pensar em termos de identidade do Brasil. Influência. Sim. Se a gente pensar na identidade do Brasil a partir do que a gente recebeu dos europeus, se a gente pensar na identidade do Brasil a partir do que a gente recebeu dos africanos escravizados, se a gente pensar na identidade do Brasil, do que a gente tem dos índios, dos indígenas, né? Não só dos indígenas do Brasil, como dos indígenas de toda a América do Sul, né? Diga-se de passagem. Né? E se a gente ainda pensar no que a gente recebeu de influência dos Estados Unidos, assim, tecnicamente, o Brasil é um país que não tem uma identidade própria até agora. E aí essa ideia de que o Brasil é o país do futuro não deixa de ser uma ideia, uma premissa que nos foi imposta. E aí o que o mapa do Brasil nos mostra? Que a nossa, assim, né? De novo, eu sei que quando as pessoas escutam a gente falar isso, soa como algo ruim, né? Porque, lógico, tem muitas famílias, tem muitas pessoas que têm origem... Não é ruim, mas... Então, Marcelo, eu sei que você está tentando dizer, que eu entendo aqui, é que todo esse conflito que está acontecendo no nosso país é porque não existe ainda uma maturidade do brasileiro como uma nação unida, né? E com mentalidades construídas para o crescimento, vamos dizer assim. É muito cada um por si, Deus para todos aqui. Né? A lei de Gerson, pensar no seu bem pessoal, né? Achando que não vai influenciar no entorno. Né? Mas a troca de consciência... consciência social, vamos dizer assim, né? Político, social, cultural, é que a gente vai conseguir unificar essa mentalidade para o bem de todos, e todo mundo agir para o bem de todos. Né? Isso, o que acontece no mapa do Brasil agora nos próximos 14 anos, pelo menos, tá? É justamente a gente passar por essa crise de identidade, tá? E dissociar o que vem da Europa, o que vem da África, o que vem dos Estados Unidos ou das Américas, por conta também dos indígenas, né? Isso não significa apagar todos os traços de todos. Veja bem, não é que a gente vai virar nós não vamos passar a ter pele azul, por exemplo, óbvio. Né? Mas os nossos conceitos enquanto identidade, enquanto país, isso é algo que ainda precisa ser desenvolvido, isso ainda precisa ser afirmado e reafirmado. Né? Independente de religião, independente de cultura, assim, deixar de acreditar que o que é bom para nós é tudo que vem de fora
e começar a acreditar que aquilo que a gente produz, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente desenvolve, aquilo que são as ideias dos brasileiros para os brasileiros, seria mundo, né? Seria conceitos de cidadania, porque o que eu entendo é que a gente não pode criar rupturas culturais, assim, etnias aqui dentro mais, né? Porque é tudo muito misturado já há muito tempo, somos todos, vamos dizer assim, eu tenho sangue árabe e europeu, então, assim, só que meus filhos já têm outras, mais outras tantas etnias, então nós somos já somos brasileiros, não dá mais para dividir, né? Eu tenho que entender sim alguns costumes que eu aprendi dentro da minha casa que vieram lá de trás. Isso é entendimento. Mas assim, será que o brasileiro não precisa prestar mais atenção de onde nós viemos e por que estamos aqui? O que é que está faltando? Que para mim, Marcelo, seria justamente essa consciência social. A gente tinha aula na escola de educação moral e cívica, não sei mais se tem, acho que não tem. O que quer dizer o quê? Ensinava o quê? Ensinava a conduta correta, né? Para você agir pensando no todo também. Né? Isso acho que não tem mais, não é estipular regras e normas ditatoriais, não, era você tomar consciência de causa e efeito. Sim, mas vamos lá. Isso também é uma das questões pelas quais nós vamos passar por uma revolução também nesse sentido, mas essa revolução, ela não a revolução da educação, tá? Falando em termos de educação. O Brasil também vai passar por uma revolução nesse sentido, mas veja, acontece por etapas. Não dá para acontecer tudo junto, porque também se acontecer tudo junto ao mesmo tempo, primeiro que vai ficar muito pior do que já está. Né? Não tem como. Né? Não, primeiro a gente precisa desculpar. Eu acho que o difícil da nossa situação atual é que a sujeira está saindo debaixo do tapete. Então, a gente está enxergando aonde estão acontecendo já há muitos anos muitas falhas, muitos erros que trouxeram a gente até aqui. Né? Então, essa sujeirada, Adriane, isso que a gente chama de sujeira, né? Vamos colocar com outras palavras, né? Tudo que acontece fora das leis, tudo que acontece fora da ética, tudo que acontece fora do entendimento, né? Do que é o bem comum. Tá? Lógico que eu sei que também tem essa questão do que é o bem comum, isso pode ser discutido, mas não é exatamente o nosso ponto aqui, né? Mas, assim, quando a gente está falando disso, o mapa do Brasil mostra que a gente ainda vai passar por uma reconstrução também dessa identidade, do que é o bem comum para o povo brasileiro, o que é a ética, né? O que é entendido como ética para o povo brasileiro. Porque, assim, vamos dar um exemplo, assim, vou tentar aqui linkar de uma coisa para outra, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala da educação do povo africano, a gente pensa de um jeito. Quando a gente fala da educação do povo europeu, se pensa de outro jeito. Quando a gente pensa no que a gente recebeu ou recebe de influência dos americanos, por exemplo, é outra coisa. Então, assim, a grande questão é que o brasileiro, tem o seu próprio conceito dessas linhas de pensamento? Hoje tem, mas são muito individualistas. Então, mas acontece que são muitas partições, tá? Tudo muito particionado. Porque cada um se utiliza daquilo que convém, e não para o bem comum. Então, aí que tá.
Isso aí é falta de educação. É falta de educação, falta de orientação, eu acho que isso tudo está vindo das escolas. Porque a civilização, a base da civilização está... gente, as pessoas têm que estudar Sócrates para ver a origem da nossa sociedade, como a gente vê hoje, lá no passado. E identificar os povos, identificar as regras desde a época de Sócrates, que são utilizadas até hoje. O brasileiro não está muito preocupado, a gente está muito nessa vibração de cada um acreditar e seguir a linha que convém para os próprios interesses, sem pensar no bem comum. Então, Adriane, eu preciso colocar para você que é assim, o que a gente vê no mapa do Brasil, tá? E aí, de novo, por que eu trago primeiro essa questão da nossa visão dessas várias culturas? Porque nós fomos culturalizados por pessoas de fora. Né? Toda a nossa cultura vem de pessoas de fora. O que acontece? A partir do momento que a gente se desilude com o sistema externo, eu vou dar um exemplo aqui da Europa, né? Vou pegar um exemplo europeu. Né? Quando você para para analisar, né? Você tem corrupção na Europa, não é diferente, digamos, tem leis um pouco mais direcionadas do que aqui, com certeza, mas mesmo assim não deixa de ter corrupção lá como tem aqui. Aí o que acontece? Falta ao Brasil e ao brasileiro, né? Eu não estou falando do brasileiro de classe média ou da classe A, não. Do brasileiro como um todo. Quando a gente passa por uma situação na qual a corrupção se instala, seja lá numa empresa privada, numa empresa pública, seja lá numa ONG, seja lá no sistema que for, na igreja, né? Não importa. Quando a corrupção se instala, isso não afeta só as pessoas daquela instituição, seja lá qual for a instituição. De novo, não importa se a gente está falando da igreja, de uma empresa privada, do Estado, não importa, qualquer instituição. Aquilo afeta todo o meio comum. Me afeta, te afeta uma pessoa que está no Rio Grande do Sul, como afeta uma pessoa que está no Piauí. Não importa, afeta todos, de alguma maneira, são afetados. Então, o que ocorre? Mas eu sou aposentado, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. A questão é, todos são afetados. Um exemplo que eu sempre falo muito. Quando a gasolina sobe, né? Vamos pegar um exemplo bem genérico. Quando a gasolina sobe, subiu o preço da gasolina, o fato de você ser partidário, né, de uma sigla X, ou de um time de futebol, ou de uma religião X, faz com que o preço da gasolina para você seja diferente do preço que é para mim? Tá. Né? Vamos mais longe. Quando acontece lá um crash na Bolsa de Valores, mas eu não invisto na Bolsa de Valores. Mas todos os produtos que estão lá registrados na Bolsa de Valores mudam de preço. E aí você acha que a tua religião tá bulhufas para a tua religião em relação à Bolsa de Valores. Diz que a Bolsa de Valores não quer saber. Você pode ser a religião que você quiser, você pode ser ateu. Não faz diferença nenhuma. Então, o que acontece? O que o mapa do Brasil mostra é que nós vamos, nesses próximos anos, digamos, de maneira bastante acentuada, inclusive, e o ano que vem a gente já vamos ter alguns baques, né? E quando você fala da questão, né, do poder, acontece, né, quando a gente pega o mapa do Brasil, e aí realmente é uma perspectiva minha, a gente vai começar a ver coisas que aconteceram nos anos 80, coisas que aconteceram, desvios que aconteceram nos anos 90, desvios que aconteceram no começo de 2000, e, obviamente, gradualmente vai chegar aqui para mais próximo. Né? Vão achar a pontinha do fio, né? O fio solto, e aí vai. Então, vão ter situações que, assim, pode até ser que venham coisas antes disso,
né? Eu digo que pela minha perspectiva e pelo que eu entendo, a gente vai começar a ter observações de desvios, de coisas que começaram erradas, assim, né? Eu não vou citar tantos nomes assim, mas é uma engrenagem, né, Marcelo? Seria a engrenagem que já vem sendo montada há muito tempo será descoberta. Sim. É isso. Então, o que acontece? Coisas que vêm lá do governo Sarney para cá, então a gente já está falando de, enfim, daqui a pouco 40 anos de desdobramento, né? Vão começar a aparecer. Ou seja, vão aparecer coisas de pessoas que já estão mortas, de pessoas que provavelmente já estão muito velhas, mas que vão provavelmente ser julgadas ou que pelo menos vão acabar expondo o que aconteceu, e daqui a pouco vão aparecer coisas enfim, de quem está no meio, né? Enfim, e bom ou ruim, eu tenho que dizer, isso não é só de um lado ou de outro, ou para cima ou para baixo. Isso é da direita, é da esquerda, isso é de cima, é de baixo, é de quem está no porão, é de quem está no teto, é do partido que nem existe mais, mas vão aparecer pessoas... Isso é tudo muito bom. Isso tudo é muito bom, Marcelo. Se o povo não pagasse essa conta, né? Eu fico preocupada como é que isso vai afetar na mesa do brasileiro, né? No trabalho do brasileiro. Mas a gente vai ter, essa questão da mesa do brasileiro é muito importante, porque assim, Adriane, infelizmente a gente tem que dizer que a parte do corpo humano que é mais sensível é o bolso. É o bolso? É o bolso, né? Então, quando o bolso, digamos, é impactado, as pessoas se veem numa situação, e eu falo isso por quê? Porque isso é tanto para a pessoa que só quer fazer o churrasco dela no final de semana e tomar uma cerveja, mas ela não vai conseguir comprar a cerveja que ela gosta e nem vai conseguir comprar a carne que talvez lhe apeteça, né? E aí também quando a outra pessoa, que é aquela pessoa que de repente, sei lá, todo mês faz uma viagem XYZ, beleza, que bom, mas quando ela olhar lá e tipo, putz, mas eu só vou viajar 2 vezes esse ano porque eu estou sem dinheiro, por que esse ano só vai acontecer 2 vezes se eu viajo todo mês? Né? E vai pegar aquela pessoa que, de repente, né, lógico, tem casos e casos, mas desde a pessoa mais humilde até a pessoa mais abastada, vai ter um impacto. Todos vão ser impactados. E aí, quando impacta todos, a gente começa a pensar no entorno. Porque, assim, quando só impacta o vizinho, mas meu vizinho não vai viajar esse mês. Não é problema meu. Enquanto não mexe com o conforto que cada um está acostumado, ninguém vai se incomodar, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Né? Você falou, a gente falando da questão cultural. Uma das coisas que vai acontecer, né? Uma das coisas que já vai começar a se manifestar agora em 2026, mas vai ficar muito forte mesmo em 2027, 28 e 29, né? Que é justamente essa questão cultural. E a questão cultural é muito bacana, porque quando a gente passa a ter uma alteração no sistema de cultura, no sistema de transmissão, né, do que a gente entende que é prazer, sobretudo do que dá prazer para nós, isso faz com que a gente mude os nossos valores sobre o que é mais ou menos importante, né? Então, o brasileiro vai passar nesses próximos 3, 4, 5 anos a dar uma importância maior, por exemplo, para a questão da educação financeira. Aí, quando você fala, nossa, estou preocupada com a mesa do brasileiro. Mas, então, quem que se educa, quem que entra num processo de autoeducação financeira? A pessoa que se vê limitada dentro de um escopo, e aí chega um momento que você não tem mais o recurso que te dá conforto, e você começa a perceber que o seu futuro é incerto, o que isso te traz? Uma ordenação do que você faz, com o que você ganha, mas mais, enquanto país, a gente começa a prestar atenção no imposto que a gente paga. Porque assim, vamos fazer uma pergunta bem simples. Quantos brasileiros sabem realmente
né, o quanto o brasileiro paga de imposto por ano. A maioria dos brasileiros não sabe, não tem noção. E aí vamos para outra pergunta. Você sabe o que assim, não vou entrar aqui em partido político, mas, por exemplo, você sabe o que o seu deputado, o deputado que você elegeu, né? Quantos projetos de lei ele fez, quantos projetos foram aprovados, você sabe o dinheiro que ele ganhou, ganhou aspas, porque não é ele ganhou, a gente que pôs na mão dele, né? O dinheiro que ele recebeu para fazer os projetos, o quanto esse dinheiro foi investido em projeto, ou enquanto esse dinheiro foi para assessor, foi para a empresa do amigo, foi para favorecer o raio que os pais. O brasileiro não enxerga. Mas você sabe uma coisa, Marcelo? Existem leis que foram propostas e aprovadas que, se não interessa ao governo vigente, né, elas não existe fiscalização, então elas não são cumpridas. Por exemplo, eu sei que olha a importância, né, na época que ainda tinha, porque aparecem bons políticos, né? Eu lembro que tem uma lei que o Guilherme Afife Domingos conseguiu aprovar, na época que ele estava na ativa, de que todo produto que é comercializado tem que ter na etiqueta o valor real do produto e o quanto está sendo pago de imposto naquele produto. Então, tem que ir lá o valor que você está pagando, o valor de quanto custou para o produtor, para, né, o fabricante daquele produto, e o valor de quanto de imposto daquilo que você está pagando vai para o governo. Isso aí aconteceu por um tempinho, foi feito por um tempinho, porque era lei. Mas, como não interessa quem veio depois, não fica gastando dinheiro com aquilo que não interessa a si, né? Com fiscalização. Né? Como aconteceu com o posto de gasolina há pouco tempo. Existem normas, só que o governo tirou a verba de fiscalização dos postos de gasolina, da qualidade da gasolina, do diesel. Batata, aconteceu a história do metanol, né? Então, assim, leis existem, mas se não interessa quem está no comando, tira a verba, dizendo que não tem dinheiro. Então, assim, dinheiro para coisas necessárias, que protegem o cidadão, que informam o cidadão, que dêem consciência para o cidadão, se não estiver sob a tutela de um governo sério, não funciona. Né? Esse é o problema. Mas, então, o que o mapa do Brasil mostra é que para ter uma mudança de consciência governamental, é necessário que a gente passe primeiro, né? E é o que a gente já vai ter o ano que vem. Já estamos começando, né? Mas assim vai ficar um pouco mais pesado. Essa questão do dinheiro na mão dos brasileiros. Então a gente vai passar por um processo de reeducação a duras penas. Conscientização. Sim, mas essa reeducação, essa conscientização não é ruim, porque ela nos obriga o Brasil, enquanto instituição, enquanto país, a ter que rever a sua metodologia em relação à maneira de administrar o que entra e o que sai. Então, isso não é ruim. Tá? É sofrível? A gente vai sofrer um pouco? Olha, sendo muito sincero, por pelo menos 2 a 3 anos, vai doer um pouco, sim, mas daqui a 3 anos a gente chega num ponto em que o brasileiro como um todo já tem uma outra consciência. Então, isso vai ser positivo, sim. Tá? Vai ter uma desilusão a respeito, né, de vários mitos. Então, por exemplo, a ideia de que o futebol é uma coisa fantástica. Não, porque quando o brasileiro de fato tiver, olha, vou falar, sofrendo, não adianta você eleger lá um partido, perdão, um time de futebol.
Porque adianta tu torcer para um time de futebol, os caras que estão lá vão para a Europa, vão para não sei aonde e ganham dinheiro horrores. Algum desses sujeitos faz alguma coisa de bom para você, para o seu país? Porque, assim, antigamente eles ainda faziam algumas coisas para as comunidades, e isso era muito, muito visível, né? Se você pegar os jogadores da atualidade, muito pouco ou quase nada. O Neymar tentou, mas ele foi perseguido. O Cristiano Ronaldo agora está se posicionando e vai ser atacado. Aquele tenista, que eu adoro ele. Eu não acompanho. Gente, me deu branco. Mas ele chegou a não participar de torneio de tênis, que ele continua, porque ele fatura alto, ele é dos melhores do mundo. Ele se negou a se vacinar, que era exigência, ter passaporte vacinal, que era exigência para a participação do torneio. Ele não aceitou essa exigência, né? Então, é isso que está faltando. São pessoas assim que estão faltando. Independente de estar certo ou errado, o fato é das pessoas se posicionarem, não aceitarem aquilo que não concordam, por princípio, não por conveniência, né? Hoje, Djokovic, colocar aqui na nossa tela. É o Djokovic. E as pessoas falaram, mas escuta, você está prejudicando você está deixando de ganhar milhões, porque ele deixa de ganhar milhões num torneio, né? Ele falou, não faz mal, não faz mal. Eu não vou trair as minhas convicções por causa de dinheiro. É isso que está faltando, são heróis assim que a gente está precisando, né? A pessoa que falando o que pensa, tomando algum partido que traga prejuízo para si, tem todo o meu respeito. E eu paro para escutar. Mas então, Adriane, é que o que acontece no Brasil, né, e de novo, né, me remetendo ao mapa do Brasil, né, o que acontece? É que antes da gente pensar nesse termo, a gente vai se desiludir com as pessoas que a gente acredita que são X no poder. Tá? Ainda, né? Então, assim, de novo, eu não vou dar nomes aqui, porque a gente sabe que isso sempre é muito, muito complexo, né? Mas, por exemplo, eu gosto muito do ator, ou eu gosto muito da pessoa X, ou do artista Y, ou do político XYZ. Ok, tá bom. Mas no momento que você descobre, no momento que você entende que essa pessoa, por exemplo, passou 20 anos da vida dela e nunca pagou imposto, tá, isso está correto? E, de novo, eu não vou entrar aqui, não vamos citar nomes, né? Mas assim, mas se a pessoa lá ficou rica e não pagou nem... correto, inclusive que para uma pessoa ficar 20 anos sem pagar imposto é porque está envolvido em algum esquema de corrupção, né? De pessoas corruptas. Né? Então, e aí vamos lá. Porque os corruptos não pagam impostos. Os corruptos, quem está no esquema, não paga imposto. Quem paga imposto no cafezinho que toma é o brasileiro. Né? Então, aí vamos lá. Mas o que acontece? De novo, o brasileiro vai ter uma quebra do que a gente chama de autoimagem. Né? E o que eu falo da autoimagem? Porque até quando a gente fala o Brasil é o país do futuro, porque essa autoimagem de que o Brasil é o país do futuro é balela. Se a gente não começar a se ver como o país do agora, se a gente não começar a se ver como pessoas que têm que resolver seus problemas agora, e resolver coletivamente, não é resolver para mim, não é resolver para você, não tem como resolver o seu problema num país, não tem como você resolver o seu problema se não resolver no seu entorno, né? Então, mas, quer ver uma questão? Como é que vai resolver a educação? Seja lá se a gente está falando da educação A, B, C, D, E, se quem coordena isso
não tem interesse que a gente tenha educação financeira. E nem cultura, e nem conhecimento. Então, não, mas vamos começar pela educação financeira. Né? Só para citar aqui, né, que eu sigo uma linha de observação. Porque a grande crise do brasileiro nesses próximos 3 anos é entender que não adianta eu achar que alguém vai me salvar. Não adianta eu achar que vai vir um empréstimo de outro país. Não adianta a gente achar que vai acontecer alguma coisa e tudo vai melhorar, que o Brasil é o país de Deus ou qualquer... Não, o que a gente tem que entender é o seguinte, nós temos muito patrimônio, o Brasil tem um território riquíssimo, isso é inegável, né? Assim, é o país com o maior aquífero, né? O país que tem mais água doce no planeta é o Brasil, né? A quantidade... Biodiversidade, minerais. Só que assim, aí vamos lá. Terras férteis. Então, aí vamos lá. Em que momento se tem um plano de orientação para aproveitar o recurso que a gente tem? Em momento nenhum. Isso nunca foi feito por governo nenhum, em momento nenhum. Eu não estou falando do governo de 20, 30 anos, estou falando assim, desde que o Brasil foi descoberto, a única coisa que foi feita é tem uma coisa ali que tem valor, vamos vender e arrecadar o dinheiro e dividir aqui em meia dúzia. Bom, né? Então, o que acontece? Educação financeira, o que é? É a gente ter uma ideia de quanto recurso a gente tem, né? Realmente fazer um inventário dos nossos recursos e, a partir daí, utilizar isso de forma inteligente. Só que isso nunca aconteceu desde 1500. Eu não estou falando de ontem, de uma semana, um mês, um ano atrás. Não adianta falar. Mas você, Marcelo, você não acha que quem fez isso, quem aprendeu e adquiriu educação financeira, foi justamente os brasileiros que prosperaram? E que hoje são atacados como vilões, né? Aliás, eram. Hoje em dia o povo já está vendo que os empreendedores, os empresários que têm o seu negócio, que se arriscam a ter seu negócio próprio, né? Mas então, mas eu tenho que, veja bem, eu tenho que separar o que é a minha opinião, né, daquilo que é de fato o entendimento do que eu interpreto no mapa. Né? Tá. Então, veja bem, eu não vou entrar no debate do meu entendimento, porque a gente está entrando numa outra seara. Né? Mas, assim, o que eu entendo a partir do que eu vejo no mapa e do que eu entendo daquilo que eu colho de informações, né? Nesse comparativo. O que a gente pode dizer? Que a partir do momento que a gente tem, junto com a educação financeira, o poder de escolher o que me interessa, isso faz com que eu tenha, de fato, autonomia para determinar o caminho da minha vida. O que é bom pra, veja bem, o que é bom para a minha vida. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você tem alguém na família que, por algum motivo, né, por N situações, não teve possibilidade de estudar. Ok, mas se essa pessoa recebeu educação financeira, isso não quer dizer que essa pessoa não possa evoluir financeiramente, não quer dizer que ela não possa prosperar. Ela pode abrir um pequeno negócio e, de repente, pode prosperar. Sim, isso pode acontecer, mas desde que ela receba o quê? Educação financeira. Só que se ela não recebeu educação financeira, ela não entende nada, ela não sabe o que o contador dela faz, não sabe que tem que pagar imposto, não sabe... Assim, essa pessoa, inclusive, se ela não paga imposto, você não pode dizer que ela é criminosa se ela nem sabe o que ela tem que pagar. E, às vezes, a pessoa paga muito mais imposto do que ela deveria, porque também ela não sabe o que é da outorga dela ser pago ou não. Então, você tem várias linhas, vários caminhos que fazem com que a pessoa não tenha autonomia sobre a própria vida.
No momento que a pessoa recebe educação financeira, ela escolhe, inclusive, se ela pode, quero morar em outro país. Olha, se ela receber educação financeira e entender que para ela, né, fazendo as contas dela, ela vai ter uma vida melhor em outro país, olha, se tu quiser sair do Brasil e entender que o teu rendimento faz com que tu viva melhor, sei lá, na Bolívia ou na Suíça, ou enfim, você vai para onde tu bem quiser. Tu é livre para isso. Agora me diz, se tu não sabe, se tu não tem consciência disso, tu faz o quê? Tu fica escravo, tu fica dependente da máquina do governo. Mas que governo? Marcelo, então, veja, eu fiz uma entrevista com um garoto de 17 anos que tem uma habilidade enorme para aprender sobre falhas de sistemas, de sites, de aplicativos, de programas que são feitos para empresas, tal. Sim. Então, vamos dizer assim, hacker, né? Ele aprendeu a como invadir, como descobrir as falhas tecnológicas das empresas. Ele aprendeu isso tudo pelo YouTube. Eu perguntei, mas onde você teve essa educação? Ele falou, não, eu aprendi no acerto e erro, e tem tudo no YouTube. Então, assim, vamos tirar um pouquinho também a responsabilidade só das escolas, né, que o Estado fornece, porque nós temos esse recurso gigantesco, que tem curso de tudo disponível nas redes. E todo mundo tem que ser muito pobre, tem que ser ter uma vida muito aquém, ou viver muito no interior do interior, que não tenha sinal de Wi-Fi, né? A grande massa tem acesso a informações. Tá? Então, que elas então, Adriane, mas o que acontece? Ó, de novo, eu seguindo aqui o que eu vejo no mapa. Né? De novo, a gente vai chegar nesse ponto, iremos num futuro um pouco mais à frente. Por quê? Porque primeiro, veja, é uma ordem, né? É uma sequência de situações. Primeiro, a gente vai ter uma crise institucional, ponto. Precisa ter, já estamos, né? Mas tem uma crise institucional que vem junto com uma crise financeira. Primeira coisa. Isso leva a uma reconceitualização do entendimento, né, de como a gente administra enquanto país, ou seja, do mapa do Brasil, né, como a gente vai ser administrado, porque, né, embora seja um cenário de crise, a crise nos ajuda a desenvolver. Então, ótimo. Marcelo, você vê aí no mapa brasileiro. Então, deixa eu só desenvolver, Adriano. Aí o que acontece? Junto com essa crise, a gente vai para um outro viés, que é justamente no momento que a gente passa a ter uma crise de emprego, é quando o brasileiro finalmente começa a usar o seu senso criativo e a sua capacidade de aprendizagem. Então, assim, veja, eu não discordo de você, mas a gente tem que entender uma coisa. Uma pessoa, por exemplo, que tem entre 30 e 35 anos, tá? Só para a gente dar um exemplo aqui, fazer um comparativo com esse menino de 17. Uma pessoa que tem entre 30 e 35 anos, ela já tem os seus interesses, ela já tem as suas habilidades desenvolvidas, ela já tem os seus vícios de comportamento, ela já tem as suas idealizações já meio pragmáticas, já constituídas, que é diferente de uma pessoa com 17 anos. O cérebro, o sistema cognitivo é completamente diferente. Então, o que ocorre? Essa pessoa com 35 anos, se ela não passar por uma crise financeira, se ela não passar por uma crise de trabalho, uma crise de empregabilidade, ou enfim, financeira em algum nível, né? Se ela não passar realmente por um problema, vamos dizer, grave, ela vai se manter ali naquela zona de conforto o resto da vida. Veja, eu não estou discordando de você. O que eu estou fazendo comparativo é,
O brasileiro ele vai mudar a partir do momento que ele olhar para o futuro e falar. E aí é uma das coisas na IA que eu vou dizer que vai fazer muito bem para o brasileiro, tá? A questão da inteligência artificial. Por quê? Porque no momento que tiver, e isso já está começando a acontecer, né? E o ano que vem, em 2027, o bicho vai pegar muito com isso. Mas, assim, no momento que a gente tiver uma crise, inclusive a nível mundial, da questão da empregabilidade, um dos lugares, né, pelo menos no meu entendimento, dentro do que eu vejo no mapa, um dos lugares que mais vai se desenvolver por conta de aproveitar recursos, inclusive ligados à tecnologia, é o brasileiro. Mas isso só vai acontecer quando tiver uma necessidade absurda disso. Isso não vai acontecer porque a gente está aqui torcendo que uma coisa... De novo, veja, a gente não primeiro... vai ser pelo amor, vai ser pela dor. Então, eu entendo quando você está trazendo isso, mas entende uma coisa. Falar de um menino de 17 anos, com todo respeito a ele, né, dentro do que ele aprendeu, é uma coisa. Outra coisa é a gente falar do coletivo. E o coletivo não tem 17 anos, o coletivo tem 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e indo mais para frente, né? Mesmo a geração do pessoal que está com 50 a 60 e 60 a 70, né? Se a gente pegar todo mundo que está de 7 anos a 70, a gente tem que levar em conta que o que vai mudar, né, a consciência do Brasil no sistema prático de hoje para os próximos 14 anos é justamente as pessoas que estão entre 30 e 50 anos. Ah, mas tem um menino lá com... Sim, ele vai fazer parte da transformação, mas o cérebro dele, o sistema dele de entendimento, inclusive político, financeiro, de uso da tecnologia, é diferente do meu, é diferente do seu. Ele vai ser diferente. A gente começou com máquina de escrever, né? Não. A gente falava que era o catar feijão, né? Catar milho. Catar milho, A gente saltou disso para uma touchscreen, né? Sim. E aí o que acontece, Adriano? A gente tem que pensar o seguinte, a gente vai ter mudança. Quer ver? Vou dar um exemplo de uma das questões que vai mexer com a situação financeira do Brasil. Tá? Culturalmente, o brasileiro é uma pessoa que tem muita fé, né? Culturalmente, o brasileiro é entendido como alguém que tem muita esperança no futuro. Ok, mas assim... né? Inclusive, sim, né? Sim, mas o brasileiro, né? E eu vou fazer comparativos com outros lugares, eu vou fazer mesmo, né? Por exemplo, quando você pega, né, o Caminho de Santiago, quando você pega a Catedral de Lourdes lá na França, quando você pega, né, Fátima lá em Portugal, quando você pega a Tailândia, por exemplo, com os templos budistas, né? Todos esses, assim, só para citar alguns exemplos, eu podia citar talvez milhares aqui, começasse a puxar, né? Se a Tailândia ganha dinheiro fazendo turismo com os templos budistas, a Espanha como um todo, e para além da própria Espanha, eles fazem dinheiro com o Caminho de Santiago, desculpa, né? Se você vai lá em Fátima, se você vai lá em Lourdes, se você vai no Caminho de Madalena, né? Mas tem vários lugares no mundo que se ganha dinheiro com o turismo espiritual. Por que o Brasil não aproveita isso? Porque tem um potencial. Assim, vou dar um exemplo aqui, Rafaela, por favor. Eu vi agora, eu li agora, há uns 3 meses atrás, infelizmente, eu não vou lembrar o nome do rapaz, mas é um rapaz de Santa Catarina, tá?
e ele estava tentando demarcar um caminho que começava no Paraná, uma trilha, que começava, se eu não me engano, no Paraná, passava por São Paulo, Rio, pegava um pedaço em Minas, ia ser assim, ele está tentando demarcar um trilho, né, uma via, um trajeto para caminhar, que, se eu não me engano, é um trajeto de 2.000 e poucos quilômetros, mas, assim, existe apoio para... Existem romarias, né? Que a gente Então, nem... mas não existe uma estrutura, não existe um direcionamento, como, por exemplo, o Caminho de Santiago. Então, nós somos um país bebê. Somos um país muito bebê. Não, Adriane, a gente tem... Não, aqui a gente também tem uma outra coisa. Ó, isso eu vou dizer também uma outra questão que a gente vai passar. Porque isso é muito dito também por historiadores, isso é dito por N pessoas em N níveis. Só que a gente tem que entender o seguinte, por mais que o Brasil seja um país que é muito recente, que tem só 200 anos de história, ok, mas por mais que a gente tenha só 200 anos de história, mas nós nascemos em outra época. Na época, por exemplo, na época que a Europa começou a se desenvolver, na época de Roma, quando Roma surgiu e a partir dali começa a se desenvolver a Europa, né? Ou enfim, mais ou menos nesse trajeto, não tinha internet, não tinha avião, não tinha trem, não tinha... Assim, tinha embarcações. Eles se desenvolveram. Mas, Marcelo, tinha... isso não está a ver, isso tudo não tem a ver justamente com a fartura do Brasil, porque todos os países que mais se desenvolveram no passado e que se tornaram potência são aqueles que mais dificuldades naturais, né? A escassez, o clima, né? Os europeus, os países dos países temperados, eles não têm como plantar no inverno. Então, eles têm que programar a vida para não faltar o alimento durante o inverno. Né? Nós, no Brasil, então, aqui se planta, eu acho que a gente tem a época mais ruinzinha para o brasileiro aqui é entre julho e agosto por causa da seca. Mas de chuva, falta de chuva. Mas nós temos recursos hídricos para compensar isso, né? Onde se fura no Brasil tem água. Isso não é em todo lugar do mundo. Por exemplo, que eu não sabia, a França tem dificuldades com água, por isso que desenvolveram os perfumes maravilhosos, tal. Então, eu acho que essa facilidade, essa abundância que o Brasil tem, né, talvez tenha nos tornado acomodados. Então, Adriane, mas é que assim, isso entra em vários entendimentos, de novo, da questão institucional. Por quê? Vamos pegar uma coisa bem simples, né? O petróleo, né? E assim, vou fazer uma previsão aqui, né? Mas enfim, só para jogar. A gente ainda vai aparecer mais pontos, que vai aparecer mais petróleo para o Brasil do que o Brasil já tem, tá? A gente ainda vai ter alguns poços aí, vamos assim dizer, que ainda vão surgir. Você sabe por que no continente brasileiro não tem? É política do país. Não tem, porque se descobrirem, quem tem? Isso aí no mundo não é. Aqui é assim. O subsolo é do governo. Então ninguém tem. Mas eu quero ir para uma outra observação. Tá. Eu entendo isso, mas eu quero ir para uma outra observação. O que acontece? Não adianta também a gente produzir, se eu não me engano, a última vez que eu escutei alguém falar sobre isso, o Brasil produz em torno de 2 milhões de barris de petróleo por dia. Né? Tá bom. Só que o que acontece? Só que a gente não tem refino. Não existe uma tecnologia de refino. Então, a gente tem que mandar para fora para comprar ou para receber refinado, e, obviamente, que isso tem um custo. Aí, quer ver,
Ó, quer ver? Ó, assim, deixa eu só citar os exemplos. Igual a questão das terras raras. O Brasil é o maior, não, se eu não me engano, é o segundo maior, se eu não estiver confundindo aqui, jazida de nióbio, né? A gente tem uma quantidade de nióbio gigante, que são para produzir, entre outras coisas, peças de computador, tá? Tecnologia. O que acontece? O Brasil nem tem a tecnologia para fazer a extração do nióbio direito, e, entre outras coisas, o que acontece? Não tem como, a gente não tem tecnologia para pegar esse material e transformar em algo útil. A gente tem que pegar isso em natura. Não, a gente não quer, não, a gente não tem, Marcelo, a gente não tem. Porque se existe a tecnologia, ela pode ser importada. O que não existe é investimento nisso, e deve ter alguma coisa por trás disso. Adriano, mas então, isso, assim, deixa eu só fazer uma correção disso. Pelo menos até onde eu vi, existe tecnologia, mas ela não é vendida. Tá? Então, de fato, o que falta para o Brasil? Ou o Brasil investir em tecnologia, em estudar e aprender como fazer isso se tornar algo lucrável, com lucro, ou, de fato, entrar em contato, não vou citar aqui as fontes, né? Mas entrar em contato com quem desenvolve essa tecnologia, e se eu não me engano, são só 2 países no mundo que têm essa tecnologia desenvolvida. China é uma delas. China é uma delas. Então, aí o que acontece? É que eu não quero citar os nomes, né? Mas, enfim, né? Mas o que acontece? Ou entrar em contato com esse povo, fazer um acordo e falar, ó, a gente compra essa tecnologia de vocês e dá uma outra coisa em troca, por exemplo, e aí vamos fazer um bem bolado aqui. Olha, pode até pagar a tecnologia com próprio, fornecendo nióbio, uma quantidade de nióbio por algum tempo, um volume X por uma quantidade de tempo. É interessante para todo mundo, né? Então, agora, mas o que acontece? Quando eu estou falando do mapa do Brasil, o que ocorre? O que nós estamos vendo aqui, o que eu vejo aqui, é que, de novo, é uma sequência. Então, primeiro, crise financeira, crise institucional, um monte de coisa aparecendo lá no Arco da Velha, coisa que a gente nem consegue imaginar ainda. Muita situação ligada ao que a gente entende que possivelmente é o governo paralelo, né? Então a gente vai descobrir muita coisa aí a nível governamental, e é isso onde as pessoas vão, por exemplo, se onde não existe interesse da gente se desenvolver em muitos aspectos. Sim, né? mas o que acontece? A gente vai então, a gente vai se desiludir, o brasileiro vai se desiludir, vai passar por uma crise, isso vai durar pelo menos 3 anos, de modo geral. Claro que essa crise ainda vai continuar, na verdade, a gente vai ter 20 anos aí no todo apanhando, mas nesses 20 anos, ou seja, daqui até 2036, e de 2036 a 46, a gente vai ter uma grande revolução no sistema de vida no Brasil. Não sei se eu estou aqui ainda, se você está aqui ainda, não sei lá, né? Quem está aqui ainda para ver isso. Mas, assim, a verdade é que grandes mudanças... A hora de amadurecer, é isso, Marcelo? Essa boa notícia. E aí a gente tem que parar de achar que o Brasil é um país jovem. Não, Adriane, a gente pode ser um país jovem? Pode. Mas a gente tem que entender uma coisa. O Brasil tem uma identidade, e essa identidade ela tem que ser assumida. Só que a gente tem que assumir que tem tantas coisas boas e ruins dos europeus, tem as coisas boas e ruins, né, dos povos africanos que ajudaram, obviamente, a desenvolver o Brasil, isso é óbvio, né? A gente tem que assumir as coisas boas também dos índios, que inclusive dão muito da identidade espiritual do Brasil, do brasileiro, que se deve aos povos indígenas, né? Assim como a gente tem que reconhecer outras etnias menores que fazem parte. Mas a grande questão não é reconhecer A, B, C, D, é reconhecer que todos nós juntos somos uma unidade
e que essa unidade precisa, né, se resolver enquanto nação. E quando chega nesse momento, aí sim a gente vai ter justiça. Porque não adianta a gente pensar em justiça para o A, injustiça para o B ou para o C. Ou tem justiça, né? Ou tem ética, ou tem educação para todos. Porque, e aí, de novo, vou usar lá. Ah, mas tem lá, você citou o exemplo do menino lá no YouTube. Tá, tudo bem, ok. Mas, assim, ele, enquanto pessoa, provavelmente teve a curiosidade, teve a sagacidade de, com 13, 14... Eu falo porque eu já tive outros exemplos, eu tive outras pessoas que eu acessei com esses perfis, né? Assim, com 12, 13, 14, 15 anos, já tinham um interesse por procurar coisas úteis dentro da internet. Aí eu vou dizer, vamos lá, vamos voltar para o futebol. O que é a primeira coisa que a maioria dos brasileiros e das brasileiras, né, só para citar 2 exemplos básicos de cultura. No caso das mulheres, de modo geral, começa a ver, né, hoje já é diferente, mas até os anos 90, qual que era o suprassumo? Era ver novela. Então, você tem uma cultura ainda das pessoas que cresceram nos anos 80, 90 e mesmo no começo dos anos 2000, de pessoas que, assim, o grande bafafá, o grande interesse não era pensar na área de pesquisa, não era pensar em educação, não era pensar em aprender um idioma, era ver novela. E, falando dos homens, né, enfim, da cultura, né, falando mais machista, qual que é o grande interesse dos homens? Esporte. Aí, assim, e veja, eu não sou contra as pessoas que gostam de futebol, mas vou fazer uma conta média aqui, só para você entender. Lógico que eu não tenho esse registro da internet, não parei para pesquisar isso dessa forma, mas assim, eu falo pelo grande público. As pessoas que são fanáticas por futebol, elas gastam quantas horas por ano vendo o jogo? Aí você me traz esse exemplo desse menino. Pega esse menino e pergunta quantas horas da vida dele ele gastou até hoje vendo futebol. O que o brasileiro não entende é, enquanto ele estiver idolatrando, né, pessoas... Entretenimento barato, entretenimento ruim, desculpa, entretenimento ruim. Enquanto o brasileiro estiver voltado para... E outra, o entretenimento pode ser ruim, mas desde que seja ruim, mas você consiga monetizar isso, ainda tem seu valor. Agora, tu está gastando dinheiro, tu está gastando tempo com uma coisa que não te agrega... Quem monetiza o futebol são as emissoras, são os jogadores, são os técnicos, são os estádios, os times, os jornalistas, eles geram riqueza, sim, mas não para a população, né? Mas para meia dúzia de gato pingado. E quanto dinheiro que gera, né? Bom, mas... Então, mas assim, só para você entender, o que eu estou falando aqui, o que eu estou trazendo quando a gente pergunta do mapa do Brasil? Assim, de maneira muito simples. Primeiro, a crise financeira, a crise institucional, ter uma visão, a gente vai ter uma visão muito clara a respeito de pessoas que já foram ou ainda são muito importantes e que não prestam. A verdade é essa, vai ter muita máscara caindo ainda, e digo, inclusive, que vai ter muita gente ainda sendo presa, mas, enfim, né, não vamos entrar muito nisso ainda não. E, junto com tudo isso, o que vai acontecer? O brasileiro vai passar por um choque de realidade, e esse choque de realidade vai levar a gente para onde? Adivinha para onde vai levar? A se organizar, ter que se reorganizar, ir atrás de recurso, você está querendo mandar a gente para isso. Exatamente, fazer melhor uso dos recursos. Fazer uso, fazer melhor uso, né? Reavaliar, né? Da nossa capacidade criativa, fazer melhor uso
da nossa capacidade de desenvolvimento enquanto empreendedor, porque o brasileiro é um povo empreendedor fantástico, mas é uma força de trabalho muito mal aproveitada, né? O brasileiro, com certeza, tem uma capacidade de empreendedorismo surreal, mas nós não somos, o brasileiro não tem um estímulo para isso. Então, até quando você fala, mas aqui tudo que planta dá. Assim, de novo, a crise na mesa do brasileiro é ótima. Eu não tô torcendo para ninguém passar fome, não, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. A crise, ela é boa porque ela te ajuda a enxergar a sua realidade de uma forma diferente. Aí outra coisa, quer ver? Uma outra grande questão. Mas, né, que eu já recebi essa indagação. Mas vai mexer com a saúde mental do brasileiro. Então, mas quando mexe com a saúde mental do brasileiro, assistir futebol não vai resolver o teu problema. Assistir novela não vai resolver o teu problema, não vai te acalmar, né? Simplesmente, né, eu sei que para muita gente vai ser horrível dizer isso, mas você simplesmente lá fazer uma promessa não vai resolver teu problema bancário. Conclusão, o Brasil é um país, né, e é o país mais ansioso do mundo, né? A gente já tem pesquisas sobre isso, né? E aí o Brasil é entendido, né? Mas se o Brasil é o país mais ansioso do mundo e é chamado país do futuro, como é que a gente cura esse país do futuro e essa ansiedade? Colocando a nossa cabeça no presente, olhando para o passado e entendendo que o nosso passado reflete o nosso presente imediato e que a única maneira da gente ter alguma probabilidade de ter um futuro melhor é assumindo que a gente precisa hoje, a gente precisa agora, a gente precisa imediatamente assumir as rédeas do uso dos nossos recursos, das nossas possibilidades, que a gente precisa do nosso tempo, de novo, né? Em vez de procurar fofoca na internet, né? Lá do ator, da atriz, do Marcos Parto, do político. E não muda nada na nossa vida, né? Comece a buscar na internet coisas que vão te agregar. Vou falar uma coisa aqui horrível. Assim como o nosso programa, que trouxemos aqui o Marcelo Gonçalves, né? No Entre Nós. Então, deixa eu pegar esse gancho. Olha aí, ó. É conteúdo que a gente quer trazer, informação e conhecimento. Então, entretenimento também, mas desculpa te interromper. Né? Mas vamos citar só uma informação, é da década passada, ainda eu não sei mais o dado atual, né? Mas eu escutei isso em 2019. Né? O brasileiro médio lê, no máximo, 2 livros por ano. O argentino médio lê 2 livros por mês. Olha, Marcelo, eu vou te falar um negócio. É horrível. Assim, mas só para efeito de comparativo, né? Lógico, é muito complexo fazer esse comparativo do Brasil com a Argentina. Mas, assim, claro que eles são muito, culturalmente, eles têm muito mais bagagem do que a gente, porque se eles leem 12 vezes mais, eu lamento informar, mas mesmo que estejam lendo o Gibi da Mônica, eles têm mais cultura do que a maioria do brasileiro médio. É verdade. Mesmo lendo o livro ruim, eles vão ter mais cultura do que a maioria dos brasileiros. Não tem como, não adianta. Então, assim, e aí, vamos lá. Enquanto o brasileiro tiver essa ideia de país do futuro, Adriane, a gente não chega em lugar nenhum. Isso é uma coisa que agora, nesses próximos 3, 4 anos, vai cair por terra. E aí o brasileiro, devido a toda a crise, dor, sofrimento, devido a todos os perrengues, vai se desenvolver na cultura, vai se desenvolver em termos de, inclusive, de novo, né, que eu tinha começado a falar, o que o Brasil vai desenvolver?
Da mesma maneira que existe um caminho de Santiago, o Brasil tem condição de desenvolver territórios imensos para a caminhada e monetizar isso. Mas assim, mas vai desenvolver isso onde? Olha, já tem o caminho da fé, por exemplo, né? É um que fica entre Minas e São Paulo. Para Aparecida. Não, tem outro, né? Tem um outro caminho da fé que não é o que vai para Aparecida, tem outro que é entre Rio e São Paulo, perdão, entre São Paulo e Minas, né? O que acontece? Se você começar a ver, né, todas as possibilidades de aproveitamento da cultura no Brasil, quer ver? Outro dia eu estava vendo, duas coisas que o brasileiro poderia importar, eu sei que importa já, mas duas coisas que o brasileiro poderia aproveitar, e eu sei que culturalmente, inclusive, tem conflito por isso, a gente sabe, mas vou citar dois produtos, né? A erva mate, o chimarrão no Rio Grande do Sul, que isso é patrimônio nacional, não tenho o que dizer, tá? Mesmo para quem não gosta ou para quem nunca vai consumir isso, mas lamento, isso faz parte da história do Brasil. Isso tinha que ser exportado mundialmente. E porque tem vários benefícios para a saúde. A outra coisa, cajuína, né? Eu sei que tem muita gente, inclusive, que não sabe o que é cajuína, porque é natural, né, do Nordeste. E o que acontece? Se eu não me engano, a origem é no Piauí, mas o principal produtor é o Ceará, hoje, mas isso é uma bebida, né, que é de âmbito de todo o Nordeste. Eu, né, talvez até seja suspeito, porque eu gosto muito, né, e gosto muito também do mate, né, enfim, adoro chimarrão, né, enfim, né, cajuína e chimarrão são duas coisas que eu consumo. Aí eu falo por uso pessoal, que eu sou suspeito. Olha, isso tinha que ser vendido, tinha que ser oferecido para as crianças no lugar do refrigerante. Porque são duas coisas extremissimamente saudáveis, mas o brasileiro reconhece o valor da cajuína? O brasileiro reconhece o valor do mate? Só reconhece naquele âmbito cultural daquelas poucas cidades, daqueles poucos ambientes. Assim, o paulista, eu falo, né? Eu sou paulista, né? O paulista, a maioria dos paulistas consegue, né, pensar na cajuína, consegue pensar no mate? Mal sabe que existe. Então, eu estou citando só dois exemplos. Assim, uma outra coisa, e aí uma das coisas que deu certo, né? E que pelo menos hoje, até onde eu sei, tem isso exportado mundialmente, né? O açaí. O açaí é algo que foi desenvolvido, pelo menos do jeito que ele é consumido hoje, no Brasil. E virou algo que virou produto de exportação. Só que, assim, não é a única coisa que a gente tem para exportar, não. O Brasil tem 1 milhão de coisas para exportar. É porque alguém acreditou, montou pontos de venda, né? Existe um protagonismo aí de alguém que acreditou nisso. Então, veja a quantidade de coisas que nós temos e não são exploradas, não são comercializadas. Não são poucas. São milhares. O Brasil não tem que esperar alguém de fora descobrir a cajuína. O brasileiro não tem que esperar alguém de fora descobrir a erva mate, o chimarrão. O que o brasileiro tem que fazer e eu falo isso com base no mapa, o que o brasileiro tem que fazer é pegar tudo que a gente produz culturalmente, inclusive tudo que diz respeito à nossa espiritualidade, e exportar. E valorizar. Né? Sim, admitir que é nosso. Pronto. Isso por si só, em aproximadamente, na verdade, aí falando aqui numa margem de novo, de 10 anos, que é uma margem mais ampla, né? O Brasil, em 10 anos, já vai ter um processo de reconstrução da sua identidade.
o brasileiro daqui a 10 anos, ele não é mais um povo forjado pela mistura de vários povos. Vai continuar sendo, sim, mas a gente vai ter agora, né, já temos, né, essa geração, as pessoas que nasceram agora de 2000 para cá já tem uma mudança no perfil, né, são as pessoas que estão com 25 anos agora, ou estão fazendo quase 25, né, e a gente tem essa geração de 2010 e essa geração de 2020, né, ainda agora nascendo, e esse pessoal, quando eles estiverem com 35 anos, ou seja, quem nasceu ali por volta de 2000 e 2035, esse pessoal com 35 anos é o pessoal que, de fato, vai começar a viver um outro Brasil. O pessoal que, de fato, vai viver uma outra consciência. O nosso papel, o papel de quem vem antes, é auxiliar na passagem, na transição desse perrengue e também aceitar que tem muita coisa que a gente não vai ter condição de conduzir. A gente vai abrir, vai começar a consertar, mas, de fato, a grande questão é quando chegar no processo da educação. E não da educação só da internet, da educação da internet, da educação da inteligência artificial, da educação cultural, da educação consciencial, da educação em termos de ética. Então, isso é uma das coisas que o Mapa do Brasil mostra, que nós vamos ter uma grande revolução, sim, em termos de educação básica, mas também em termos de educação superior. Então, tudo em termos de educação, tudo em termos de consciência do uso da informação no Brasil em 20 anos, vai mudar. Só que, assim, uma parte de nós, uma parte, né, ou seja, talvez a gente já tenha morrido quando isso tiver se concretizado. Talvez a gente não vá presenciar. Não, isso, mas todo mundo, né, ou pelo menos, lógico, os que estiverem vivos, todo mundo, né, toda essa geração que nasceu de 2000 para cá, vai ver um outro Brasil. Esse sim, aí não, e de novo, não é o Brasil do futuro, vai ser o Brasil do presente. Porque esse Brasil vai ter uma outra relação comercial com os países de fora, esse Brasil vai ter uma outra relação cultural, esse Brasil vai ter mudanças nas leis que a gente tem hoje. Então, enquanto instituição, enquanto unidade, a gente vai chegar num outro lugar. É inevitável. Só que para chegar nisso, de fato, infelizmente, vai ter que se prender muita gente, vai ter que se abrir muito arquivo morto, vai ter, assim, vai acontecer N coisas, inclusive também não fala da questão climática, porque a gente também, como país, vai ter também as suas questões climáticas, como o planeta todo, e nós também vamos ter influência da inteligência artificial como o planeta todo, isso é inevitável, e toda essa conjunção de fatores, Adriano, vai fazer com que o brasileiro, inevitavelmente, daqui a 10 anos, veja, enxergue e se relacione com o Brasil de uma outra forma. A grande questão é que hoje a gente tem uma identidade e uma relação. Quando a gente muda a nossa autoimagem, quando a gente passa a entender a nossa relação com o Brasil, assim, porque esse arquétipo da criança já está, aos poucos, está morrendo. Quando a gente assumir o arquétipo, né, olha, né, tem que falar isso de uma forma muito clara, quando a gente assumir o arquétipo do provedor, mas quem que é o provedor? É a pessoa que banca, a pessoa que assume que eu tenho uma conta para pagar, eu tenho um problema, quem vai lá e resolve. Responsabilidade, né? Sim. E aí o que acontece? Quando a gente assume, né, a palavra é fantástica, né? Quando a gente assume a responsabilidade cognitiva sobre a nossa evolução e para de acreditar que o partido político, que o time de futebol, que a novela, que não sei quem... Eu lamento, mas esses grupos evoluindo não mudam a nossa evolução enquanto
país. O que vai mudar a evolução do nosso país, o que vai fazer com que o país evolua em termos de unidade, é quando nós entendemos que a evolução de quem está no Piauí, a evolução de quem está no Rio Grande do Sul, a evolução de quem está no Mato Grosso, a evolução de quem está na Bahia, quando todo mundo, em todas as pontas, começa a se unir e evoluir em conjunto, o Brasil como um todo melhora. Só que, de novo, isso não é uma coisa rápida. E aí, falando, né, de 2026, olha, 2026 a gente vai ter aí pelo menos, né, vou falar de modo, né, genérico, né? A gente vai ter pelo menos 3 porradas, né? A gente vai ter pelo menos 3 pontos que podem até ser entendidos como pontos de ruptura do sistema, né? A gente pode entender que são 3 pontos onde provavelmente a questão... olha, a questão do sistema enquanto lei, a questão do sistema enquanto relação com as várias forças, né? Tanto forças armadas, quanto polícia, quanto, né, o sistema judiciário. Isso tudo, de alguma forma, vai sofrer impactos, sejam lá positivos ou negativos, mas o que importa é que esses impactos vão fazer com que hajam mudanças mais à frente. Tá? É isso que importa. Então, assim, nós vamos ter alguns solavancos pesados, inclusive, mas isso tudo vai fazer com que a gente se torne um país melhor lá na frente. Eis a questão. É isso que a gente precisa. Tá? Então, assim, as previsões, elas são boas? Olha, o que eu posso dizer de previsão boa é que, em termos de educação e aproveitamento dos recursos, isso vai melhorar. E vai melhorar muito. Mas não sem antes a gente se... Assim, a grande questão para 2026 é que, além da crise financeira, a gente realmente se desiludir com muita gente. Muita gente que é tida como linda, bonita, maravilhosa, santa, vai ser vista como realmente é, né? E assim, se eu não me engano, eu lembro de uma frase, se eu não me engano, da Dercy Gonçalves, né? Enfim, eu considero que era uma pessoa, por um lado, incrível, que assim, quando tu senta na privada, todo mundo é igual, não faz diferença. E é isso que está na hora do brasileiro começar a entender. Quando tu senta ali na privada, as tuas necessidades são iguais a de todos os outros. Eu lamento, mas tu não faz nada perfumado. É igual para todo mundo. Né? Eu sei que é um pouco forte falar dessa forma, mas é verdade. Não tem como. Tá? Não, mas é que tem gente que acredita que quem tem uma vida melhor é diferente na hora que está ali sentado no trono. Né? Então, né? Assim, bom, só para descontrair um pouco. Marcelo, a gente já deu aqui o nosso tempo, como sempre. Sim. Eu quero saber o seguinte, nesse mapa, você deixou alguma coisa de fora? Você acha que a gente deve voltar aqui com esse assunto? Não, eu vou finalizar ainda, porque tem um ponto ainda que eu gostaria só de comentar e que você já começou a abordar, mas assim, algo que vai ser revisado também nesses próximos, na verdade, já nesses próximos 7 anos, né? É a questão dos acordos comerciais do Brasil, a questão, né, das trocas, isso vai ser também... até certo ponto, isso vai ser muito bom, tá? Vamos dizer que isso é uma das partes boas das coisas que estão por vir, né? Que essa mudança nas relações comerciais. Vai ter perrengue antes também, mas vai evoluir muito, né? Né? Não vou entrar aqui em questões político-partidárias, mas essa questão do tarifaço ainda vai dar muito pano para manga, mas vai ajudar a gente a abrir muita coisa para muitos lugares, né? Então, isso ainda vai ser muito positivo, né? Já em 2026 para 2027 vai ser fantástico.
e a gente vai ter muita mudança ainda nessa questão do comércio espiritual e também do Brasil no sentido de explorar melhor a questão da pesquisa na área de saúde. Isso também vai ser uma das coisas no Brasil, que a pesquisa na área de saúde também vai evoluir muito. Agora, essa evolução depende da gente assumir a nossa identidade enquanto país, o nosso valor. Né? Quando a gente fala de identidade, é o nosso valor. Então, assim, está mais do que na hora do que o brasileiro começar a se valorizar e pelo menos, assim, o que a gente vê no mapa do Brasil é que a gente vai passar por um processo de revalorização da nossa identidade enquanto pessoas, enquanto nação, enquanto Estado, né? Mas é que até chegar ali, a gente tem pelo menos 7 anos pela frente, ainda passando por um tanto de perrengue. Mas com certeza a gente vai ser, daqui a 10, falando numa métrica geracional, em 10 anos a gente vai ser um país muito melhor do que a gente foi todos os 200 anos para trás. Desde que cada um faça a sua lição de casa. Sua parte. Sua parte. Mas vamos chegar lá, né? Eu diria que, assim, o mais grave são os próximos, na verdade, 5 anos. A gente passando pelos próximos 5 anos, daí para frente. Bom, pessoal, então a gente tem que se preparar, se organizar nossas finanças, organizar 26, 27, 28 é grave. 26, 27, avaliar nossas prioridades, né? Avaliar como é que a gente está gastando o nosso tempo, né? Se isso está trazendo benefício para a sua vida ou só te entretendo, né? Te distraindo, né? Marcelo, super obrigada. Eu acho que eu vou. Já está ficando escuro já, e você já. Sim, eu tenho que acender luz aqui. Mas eu vou trazer você aqui para a gente tratar de outros assuntos, porque o Marcelo, quando eu encontro com o Marcelo, fica complicado, porque eu fico fazendo um monte de pergunta, porque a gama de conhecimento do Marcelo, que ele consegue também ter através de acessar o campo sutil, né? Tem muito assunto aqui. Marcelo, eu vou te deixar descansar aqui da nossa página, mas você vem aqui para a gente falar sobre outros assuntos. Sim, tá bom? Sim. Né? Tá bom? Olha, quais são... Eu quero que você fale de novo como é que as pessoas podem te encontrar. Para solicitar seus serviços de numerologia também, né? Numerólogo, astrólogo, kármico. No Instagram me acha como, né, o @Marcelo Numerologia, né? Tem a página no YouTube também, então acha lá o link também já para o meu YouTube, né? Aproveitar para comentar. Vou fazer um evento online agora em 27, 28 de dezembro, né? Mas lógico fechado para quem quiser, né? Se alguém olha a dica, É algum tipo de contato, né? É justamente um evento né? A gente chama de Desperte, que é um evento justamente para trazer para as pessoas a consciência e algumas coisas mais fechadas, né? Então, a gente fala um pouco mais profundamente de algumas coisas, e a gente traz meditação, enfim, fala das receitas de banho, dá recomendação, enfim, a gente, né, abre uma apometria fechada também para quem estiver no online, enfim, né, é um evento realmente, né, para trabalhar um pouco esse campo espiritual e consciencial. Vamos ter alguns exercícios de respiração também, enfim, é uma miscelânea de tudo junto, né? Enfim, vamos trabalhar dia 27 e 28 aí, que é o último final de semana de dezembro, último final de semana do ano, né? E aí eu falo que assim, né, para os últimos, né? Para quem chega por último, né? Enfim, estamos lá, né? O Desperte. E aí, quem quiser, entre em contato, né? Online, Marcelo, é online também? Pode participar? É online, sim, é tudo online, sim, é tudo online. E para quem quiser entrar lá no... Eu vou verificar isso aí, porque me interessa, muito me interessa. Porque eu sei que você tem muito conhecimento aí adquirido durante tanto tempo para compartilhar com a gente. Tá? Desde os 7, 8 anos, né? Mas vamos lá, né? Enfim, pessoas, né?
muito bom estar aqui. Agradecemos a audiência, né? Enfim, tem muito abacaxi para descascar ainda, né? Vamos desejar que ainda tenha muito abacaxi para descascar aí né? No futuro próximo, vindouro, e preparem-se para 2026 e 2027, né? Está aí batendo a porta. Marcelo, super obrigada mais uma vez por vir aqui abrilhantar a nossa página. Pessoal, vale a pena vocês irem assistir a nossa primeira entrevista, que esse é o segundo bloco para tratar desse assunto, e quando ele voltar aqui, a gente vai falar sobre apometria, vai falar sobre tratar outros assuntos, tá bom? Sigam ele na página dele, vejam direito essa história do curso, eu vou tentar participar, eu vou ver se eu consigo encaixar na minha agenda, tá? E é isso aí. Obrigada, Marcelo, até a próxima. Beijo.